Desigualdade social, dominação econômica, faces de uma realidade que o ser humano conhece bem, bastou descobrir a posse. Essa história, porém, tem seu contraponto, a assistência aos pobres, uma preocupação que sempre esteve presente ao longo dos tempos e que se acentuou a partir da era industrial. No Brasil não foi diferente. A desigualdade social e econômica e a busca por justiça social se confundem com a própria história do país. História que permitiu que a política pública de assistência social seja hoje um direito garantido pela Constituição. Mas para chegar até aqui, um longo processo histórico de lutas e conquistas da sociedade brasileira precisou ser percorrido. Por muito tempo no Brasil, a assistência aos mais pobres não foi merecedora de atenção do poder público. O Estado era um mero distribuidor de isenções clientelistas a grupos privados e religiosos, e estes concentravam o atendimento à população vulnerável. A pobreza era tida como uma fatalidade e a assistência deixada à iniciativa da Igreja e dos chamados homens bons. Era a assistência esmolada, um conceito que se manteve até meados do século XVIII e que aos poucos foi sendo substituído pelo que alguns especialistas batizaram de assistência disciplinada. As ações continuavam filantrópicas e a cargo de particulares e religiosos e instituições como hospitais e asilos. A partir da segunda metade do século XIX, o país viveu o fim da escravidão, a transição do modo de produção agrário para industrial e a chegada dos imigrantes estrangeiros que aos poucos substituíam os escravos. Surgiram o Mosteiro de São Bento, a Ordem dos Frades Menores e Franciscanos e a Hospedaria de Imigrantes, albergue público criado em 1885 para abrigar em São Paulo imigrantes recém-chegados. Em todo o sistema do Brasil colônia, recolhia-se esmolas, era um modelo português, a prática eles importam de Portugal, recolhia-se dos que tinham recursos, algum dinheiro, e aplicava-se esse dinheiro nas obras de misericórdia, como eles denominavam, eram obras sociais. No Brasil, o reconhecimento da assistência social pelo Estado aconteceu muito lentamente. A Revolução de 1930 conduziu a questão social ao centro da agenda pública. Na época, o Estado aumentou sua atuação na área social. Era uma resposta ao fortalecimento das lutas sociais e trabalhistas. Na era Vargas, o Brasil conheceu a força do governo federal no cenário político. O período pós-revolucionário baseava-se no estado de compromisso. A ação pública no campo social aumentou. O governo criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Surgiram ainda os Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, peças de um sistema de previdência social baseado na lógica do seguro. O acesso aos benefícios era condicionado ao pagamento de contribuição. Essa legislação alcança o trabalhador organizado, o trabalhador do mercado formal, o trabalhador com carteira de trabalho, e ela deixa de lado qualquer ação de proteção social para os trabalhadores do mercado informal, para os pobres da sociedade naquele momento histórico. O Estado voltou-se um pouco mais aos excluídos do sistema de previdência social. O amparo passou a ser dirigido aos que não conseguiam garantir sua sobrevivência. Foi nessa época que o governo criou a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, e o Conselho Nacional de Serviço Social, o CNSS.
Formado por pessoas indicadas pelo presidente Vargas, ao Conselho cabia avaliar os pedidos de auxílio e enviá-los para os Ministérios da Saúde e Educação. O valor do repasse financeiro era decidido pelo governo federal sem qualquer controle social. Já a LBA, que num primeiro momento surgiu para atender famílias de pracinhas brasileiros enviados para a guerra, passou a atender também os mais empobrecidos. Primeira instituição de assistência com abrangência nacional, a LBA reproduziu na esfera pública o modelo assistencialista que já acontecia no campo não governamental, reforçando os laços de dependência dos mais vulneráveis. A primeira-dama, Darcy Vargas, adotou a instituição, que passou a ter no comando as esposas dos presidentes da República. Foi o início do chamado primeiro-damismo junto à assistência social. Então, em 1936, é criada a Escola de Serviço Social em São Paulo, né? E ela é criada por um grupo de senhoras ligadas à Ação Católica Brasileira, paulista, né? Que vem na criação de uma escola de serviço social uma possibilidade de qualificar o trabalho social e, sobretudo, uma possibilidade de desenvolver a ação social junto ao meio operário, junto aos trabalhadores. Com o passar do tempo, o país começou a experimentar o aumento do custo de vida. Surgiram os conflitos de interesses entre os setores agrícolas e econômicos que apoiavam o governo. O poder de Getúlio Vargas começou a se enfraquecer. O país pedia um governo mais descentralizado. O Brasil ganhou uma nova Constituição Federal em 1946. A Carta Magna desencadeou o processo de democratização. O poder na esfera federal foi então descentralizado e a autonomia dos governos estaduais e municipais garantida. Os governantes começavam a se preocupar em falar a linguagem do povo. Na área social, porém, pouca coisa mudou. A LBA se espalhou pelo país com a criação das comissões municipais, estimulando o voluntariado feminino. O modelo assistencial baseado na caridade e na benemerência foi aprofundado e ampliado. Incentivou-se o surgimento de instituições assistenciais, públicas e privadas, gerando ações fragmentadas, pontuais e desordenadas. Nesse período, o CNSS assumiu a responsabilidade de certificar as entidades filantrópicas. O governo fazia o quê? Ao criar o CNSS, ele regulamentou a filantropia. E ao regulamentar a filantropia, ele passou para as entidades privadas a responsabilidade, via transferência de tributos, de atender a população pobre da maneira que melhor aprovesse essas entidades. As entidades é que marcavam a forma de atendimento, o tipo de população que queriam atender e a forma que iam atender. Nada na perspectiva de direito. O golpe militar de 1964 marcou a vida do brasileiro pelo autoritarismo e pela retirada de direitos. A ditadura praticamente anulou os poderes legislativo e judiciário. Num cenário de negação política, qualquer manifestação popular ou partidária era considerada subversiva e reprimida pelos organismos militares. O regime militar não chegou a promover inovações significativas no padrão existente. A assistência social se burocratizou com regras, normas e critérios de atendimento à população excluída. Nesse período, porém, foi ampliada a Previdência Social e criado o Fundo Rural, estendendo a assistência aos trabalhadores do campo. A LBA foi transformada em fundação pública, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Outras instituições públicas foram criadas para dar assistência de acordo com a faixa etária ou por necessidade dos atendidos. É o caso da Fundação Nacional para o Bem-Estar do Menor, FUNABEM, a Central de Medicamentos, SEMI, e o Banco Nacional de Habitação, BNH. Nesse contexto, é criado também o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.
Juraram manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Com a Constituição de 88, a assistência social passou a ser reconhecida como política pública, integrante da Seguridade Social, ao lado das políticas de saúde e da Previdência Social. A estrutura da Assembleia Constituinte assegurou a ampla participação do povo na elaboração da Carta Magna. Os brasileiros participaram dos debates e apresentaram emendas populares. A Constituição representou, assim, uma ampliação dos direitos sociais. A proteção social foi reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado. Esse projeto aqui é muito bom, traz inovações importantes, mas ele é insuficiente sem a participação popular. Esperamos que a Constituição seja cumprida. E a senhora está botando fé nesse cumprimento? Ah, estou, como não. O que antes era visto como problema de cada um ou coisa de pobre, passou a ser uma questão de todos. Uma responsabilidade pública garantida por lei. Pela primeira vez na história brasileira, o Estado determina que aqueles que não contribuíam para a Previdência também têm direito à proteção social. A saúde passou a ser universal e gratuita. 2 artigos, o 213 e o 204 da Constituição Federal de 88, escreveram de vez o direito à assistência social na vida dos brasileiros. Para alguns especialistas, o momento marcou o fim da travessia do deserto e o início de um processo de mudança em seu status legal e político. O avanço que a Constituição de 88 imprimiu na área de assistência social pode ser visto como uma ruptura à trajetória do período anterior. Mas o novo projeto não era auto-aplicável e o que foi prescrito na Carta Magna só iria tomar corpo nos anos seguintes, um processo lento. Afinal, era preciso regulamentar o que estava na Constituição. Quando a gente discute a Constituição, a gente esquece às vezes de falar dos milhares de assinaturas, né, das movimentações populares, né, das emendas populares que a Constituição teve. A Constituição, se a gente pensar no nosso Congresso Constituinte, tinha muito pouco possibilidade com aquele Congresso Constituinte de a gente ter garantia de direitos sociais. O que aconteceu foi um grande movimento da sociedade brasileira que saía de uma ditadura, clamava contra essa ditadura e queria ver garantia dos seus direitos sociais. O benefício de prestação continuada, o BPC, é fruto de emenda popular. Ao ser regulamentado, representou uma conquista das pessoas idosas e com deficiência, que passaram a ter direito à renda. E isso gerou muitos debates. Naquele momento, a categoria dos assistentes sociais estava muito envolvida, os órgãos da categoria, a Cefes, a BEPS, a dos estudantes, a Enes, estava absolutamente envolvida. Vários seminários aconteceram, os trabalhadores da LBA também se engajaram nessa luta pela constituição da assistência social como política pública. A lei final ela é uma grande negociação para poder ser aprovada naquele momento. Foi a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, que regulamentou os artigos da Constituição Federal de 88, que trataram da assistência social, garantindo o modelo de gestão e de controle social de forma descentralizada e participativa. A LOAS extinguiu o Conselho Nacional de Serviço Social, CNSS, e instituiu o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. A nova instância, com a incumbência de fiscalizar a política de assistência social, adquiriu formação paritária e caráter deliberativo. O CNAS, ao mesmo tempo que é o depositário da luta popular para o avanço do controle social nas políticas públicas e especificamente na assistência social, ele herda esse passado patrimonialista e herda e tem a função histórica de representar a participação popular na assistência social. Mas a LOAS precisava ainda responder aos desafios de garantir o equilíbrio entre o poder de decisão que cada governo passou a ter, assegurando a convivência entre o regional e o nacional. Foi criado, então, um comando único nos níveis de governo federal, estadual e municipal, para articular, integrar e coordenar as ações de acordo com as suas responsabilidades.
Assim, cada um ficava ligado ao outro por um pacto de compromisso e não por obediência. A LOAS instituiu, então, os conselhos, planos e fundos de assistência social, como requisito para garantir o acesso aos recursos da União. A LOAS, no seu artigo 30, ela define que os municípios e estados e a União também têm que constituir, conselhos, planos e fundos de assistência social para poder participar do sistema descentralizado e participativo. E o que acontece? Para que os municípios e estados pudessem acessar recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, que é criado logo depois do Conselho Nacional, do CNAS, eles precisavam criar o conselho. Nos anos 90, começaram a acontecer as conferências de assistência social. Elas foram peças importantes do processo de democratização da assistência social no país. No ano de 1993, foi realizada a chamada Conferência Zero, que deu grande contribuição para a área. A primeira Conferência Nacional foi realizada em 95, no mesmo ano em que a LBA é extinta junto com o Ministério do Bem-Estar Social. No seu lugar foram criados a Secretaria de Estado da Assistência Social, SEAS, e o Programa Comunidade Solidária. Depois, quando o Fernando Henrique fez a reforma da Previdência, ele propôs também o fim da isenção fiscal para as entidades beneficentes. E houve uma grande pressão, um outro lobby no Congresso Nacional para que fosse retirada da reforma da Previdência. A mobilização dessas entidades foi significativa durante o processo de discussão, além da mobilização dos funcionários da LBA que queriam a garantia dos seus direitos. Em 98, foi aprovado o primeiro texto para a Política Nacional de Assistência Social e a norma operacional, que definiram as regras para o repasse de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para estados, Distrito Federal e municípios. Foi o início de uma fase conhecida na área como CPF, Conselho, Plano e Fundo, como requisito para o repasse. Uma política que era de favor passa a ser uma política de direito e de implantação num território nacional tão diferente, com tantas desigualdades regionais, não só as desigualdades sociais, que é daquilo que nós tratamos da política de assistência social, mas desigualdades regionais, e era preciso criar parâmetros que nos pudessem iluminar essa perspectiva. O ano de 2003 foi divisor de águas para a política de assistência social. A implantação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, foi a principal deliberação da 4ª Conferência Nacional. Após 10 anos de regulamentação da LOAS, o novo texto da Política Nacional de Assistência Social definiu as bases para a implantação do novo modelo de gestão. O Brasil entrou em uma nova fase de fortalecimento do Estado e de defesa dos direitos socioassistenciais. Foram instituídos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de transferência de renda, como o programa Bolsa Família. O SUAS representou um avanço para a organização descentralizada e participativa da política pública de assistência social. A aprovação da norma operacional básica, a chamada NOB-SUAS, pelo CNAS no ano de 2005, reafirmou o Pacto Federativo e começou a traçar um novo modelo socioassistencial no país. A família assumiu o papel de núcleo fundamental para a política de assistência social, na perspectiva dos princípios da matricialidade sociofamiliar e do território, como base de organização dos serviços. A família é compreendida como um conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos e de solidariedade. A assistência social assumiu seu caráter preventivo. O território também passou a ser fundamental para compreender as situações de vulnerabilidade e risco social. Quando o serviço chega toda a proteção social, a urbanização, a possibilidade da escola, a possibilidade do posto de saúde, a possibilidade do CRAS estar lá, significa serviço público de acesso à população aonde ela vive. E esse serviço público é o que vai potencializar essa população para que ela use a cidade. O sujeito se dê conta que ele é um cidadão de direito, que ele mora numa cidade, num estado e num país e que faça uso dessa cidade, desse estado, desse país. O
O Sistema Único de Assistência Social organizou suas ações a partir das responsabilidades de cada ente federado, na gestão e no financiamento, com base no Pacto Federativo. Autônomos, estados, Distrito Federal e municípios não sofrem interferência federal, mas são acompanhados de perto. A integração da rede de serviços se consolida na corresponsabilidade. Ao Estado cabe oferecer e garantir a proteção social e ao usuário o direito de acessar benefícios e serviços. O SUAS se organizou em 2 eixos estruturantes, benefícios e serviços. O BPC e o Bolsa Família estão entre os benefícios assistenciais. Os serviços de caráter continuado passaram a ser ofertados nos equipamentos públicos ou pela rede socioassistencial do SUAS. Aos poucos, a população começou a perceber a mudança. A assistência social passou a ter como referência os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e Centros de Referência Especializado da Assistência Social, os CREAS. Nesses espaços e equipamentos públicos, as famílias passaram a ter a garantia de acesso à política pública de assistência social, com direito à convivência familiar e comunitária. Em 2010, segundo o IBGE, 100% das cidades brasileiras possuem estrutura da assistência social. Na primeira década do milênio, milhares de brasileiros saíram da linha de pobreza, começaram a ter acesso aos serviços e benefícios da assistência social e descobriram: onde a esmola termina, o direito começa.